Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estudante Acima da Média. Eu sou Luiz Eduardo Nunes e hoje vamos mergulhar em um universo que vai além da arte do espetáculo. Vamos falar sobre dança como prática corporal para todas as idades. A dança não é só um movimento bonito ou apresentação. Ela é uma ferramenta poderosa para a saúde, consciência corporal e aprendizado. E o melhor, pode beneficiar crianças, jovens, adultos e idosos, de todas as formas, inclusive educativa. E para nos guiar nessa conversa, temos a honra de receber o professor doutor Diego Eblin do Nascimento, professor, artista e pesquisador. Ele é docente da UFT e tem uma trajetória que une dança, educação física e arte educação de forma única. Seu trabalho foca em tornar a dança acessível para todos, independentemente da idade ou da experiência. Além disso, o professor Diego pesquisa a dança como experiência educativa e fenomenologia performativa. Coordena projetos que aproximam a dança da comunidade e ajuda a formar novos profissionais de educação física e dança. Hoje vamos conhecer suas ideias, experiências e recomendações para tornar a prática da dança corporal universal. Professor Diego, seja muito bem-vindo e se apresente. Obrigado, Luiz. Você fez uma ótima apresentação já de mim. Então, eu sou professor lá do curso de licenciatura em Educação Física. Também trabalho nos cursos de mestrado profissionais em Educação Física e Artes, da UFT. E as minhas pesquisas vão nessa linha mesmo de pensar a dança numa perspectiva mais fenomenológica, né? E estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite de participar do Estudante Acima da Média. Professor, em sua pesquisa o senhor aprofunda a dança sobre a ótica da fenomenologia performativa. Pode explicar como essa perspectiva vai além da compreensão tradicional da dança, que muitas das vezes se limita à estética ou até à técnica, e como ela amplia a visão da dança como experiência corporal e existencial? Sim, eu acho que para essa pergunta a gente precisa começar primeiro falando um pouquinho sobre o que é fenomenologia e o que é uma pesquisa performativa, né? Então, a fenomenologia ela é uma área ampla, né? Assim, mas ela se preocupa um pouco assim para poder ver o vivido, né? A experiência. Então, ela olha para esse lugar, assim. Ela vem para confrontar uma ideia de ciência tradicional, né? Então ela coloca o pesquisador como possibilidade para ele olhar mesmo para aquele fenômeno, né? Então a gente não faz uma análise do fenômeno que a gente está vendo, né? Mas a gente descreve esse fenômeno assim como ele é. Então a fenomenologia ela está muito ligada à questão da experiência, do vivido, né? E aí juntando esse método fenomenológico com a pesquisa performativa também, que é um outro lugar de poder pensar a pesquisa, né? A pesquisa performativa ela está num terceiro lugar, ela não está nem na pesquisa qualitativa, nem na pesquisa quantitativa. Porque o interesse da pesquisa performativa não está nos números da pesquisa quantitativa, não está no discurso que é produzido, no discurso textual que é produzido na pesquisa qualitativa, né? A pesquisa performativa ela vai se preocupar mais com a produção desses símbolos, né? Dos dados simbólicos que são feitos a partir do que é estudado. Então, ela é uma pesquisa que é baseada na prática artística. A prática artística é o centro da pesquisa performativa. E aí eu desenvolvo essa ideia da fenomenologia performativa no meu doutorado, né, que eu fiz em educação. E aí nesse percurso do doutorado, eu fiz junto à faculdade de dança também, né? Então eu pude fazer relações assim entre a dança e a educação de uma maneira bem prática, assim, né? Bem no vivido, bem fenomenologicamente falando, assim, né? Bem da fenomenologia. E no doutorado eu pude estudar um pouco mais sobre a fenomenologia, e na graduação foi onde eu me encontro com a pesquisa performativa, a graduação em dança. E aí isso acaba se tornando o caminho da minha pesquisa no doutorado, né? Então,
a partir dessa ideia da fenomenologia performativa, né, que junta esses dois modos de fazer pesquisa, né, a gente traça uma metodologia também, né? E essa metodologia, ela vai considerar o que aquele bailarino, aquele coreógrafo, ele viveu para poder pensar os processos de criação em dança, né? Então, a fenomenologia performativa, ela prevê uma escrita dançante, né? A Ciane Fernandes vai falar sobre escrever, dançar e escrever, né? Eu me baseei muito também na Ciane Fernandes para poder pensar esse processo do viver, do dançar, do escrever, né? Então, a fenomenologia performativa, ela emerge daí, né? Desse encontro entre a arte e a educação. Acho que o que a gente também pode falar sobre essa perspectiva é que ela é uma forma de ver a dança que vai além da técnica, né? A gente tem um olhar para a dança, às vezes, muito fechado, muito simplificado, eu diria assim, né? Porque a dança, ela vai poder considerar, né, todo o percurso, né, que aquele corpo viveu no mundo, né? Então, e aí para isso, aí eu queria voltar um pouquinho sobre a minha pesquisa no doutorado, né? A minha pesquisa, ela propõe uma fenomenologia performativa do professor artista pesquisador. Eu fiz uma autonarrativa escrita e dançada, né, da minha história de vida, da minha formação. Então, além da tese escrita, né, eu também produzi uma quantidade considerável de experimentos corporais em diferentes cidades que me montaram? Que fizeram parte da minha formação, né? Então, desde a minha cidade natal, em Pelotas, passando por Porto Alegre, que foi uma cidade que foi a primeira cidade que eu fui trabalhar, né? Depois em Montenegro, que eu fui estudar dança, depois fui trabalhar em Curitiba, então e aí depois eu venho para cá, para Palmas, né? E para Miracema. Então, todas essas cidades vão constituindo, né, esse fazer da dança, essa formação em dança que eu tenho. E aí eu tento trazer tudo isso de uma forma mais poética e não só na escrita da tese, que às vezes é mais duro, né? Então, a ideia da pesquisa performativa, né, a ideia da fenomenologia performativa, aliás, é justamente poder trazer os dados de um outro modo, que não só o escrito ou o numérico, né? E poder pensar, então, nesse lugar da dança enquanto linguagem, né? Da dança enquanto arte, da dança enquanto algo que está além da técnica. Não que a técnica não seja importante, mas muitas vezes ela é só reduzida a isso, né? Então, eu acho que poder pensar a fenomenologia performativa a partir da dança é poder olhar a dança sem os reducionismos que ela, às vezes, carrega, né, ao longo dos modos de ver ela na sociedade, né? Então, isso faz com que a dança ela possa ser mais inclusiva, faz com que a dança possa considerar todos os corpos, né? E isso, no meu ver, faz com que a dança se potencialize, né? Sim. Ainda mais a questão de também ter, além dos corpos, as vivências também, né, em questões sociais, já. É uma forma bem grandiosa. Professor, tornar a dança acessível a diferentes idades e contextos tem seus desafios e benefícios. Na sua experiência, quais são os maiores obstáculos e as vantagens mais importantes de trabalhar com a dança de forma inclusiva?
Primeiro que eu acho que tem uma questão ética aí, que é dar direito a todo mundo de fazer dança. Acho que para mim é a primeira questão, né? Eu tenho uma experiência, assim, vivida no projeto de extensão que a gente tem na UFT, que chama Paná Paná, Dança e Coletividade. Esse projeto, ele é um projeto de extensão em dança que prevê a participação de qualquer pessoa. Você não precisa ter experiência prévia para dançar, né? Então, essa é a primeira questão que já coloca todos os corpos como possibilidade para poder fazer dança, né? Acho que a primeira, talvez uma das, além dessa questão ética, né, de garantir o direito à dança para todo mundo, né, a gente tem uma outra questão que atravessa isso, que é uma visão estereotipada da dança. E essa visão que é produzida socialmente, né, pensar a dança só como balé clássico ou só como forró, por exemplo, já acaba excluindo muitas pessoas. Esse pensamento acaba excluindo muitas pessoas. Porque ela acha que ela não pode fazer dança porque ela não vai saber fazer um salto glorioso do balé clássico, né? Porque ela não vai saber conduzir bem o forró, enfim. Várias coisas que nesse imaginário social fazem com que a pessoa não se aproxime da dança, né? Então, assim, se a gente se move no mundo, a gente pode dançar, né? Se a gente tem essa capacidade de se mover, né? Então, acho que a primeira coisa que limita, então, esse acesso à dança é uma visão que a gente traz estereotipada do que é e do que é a dança, né? E aí, geralmente, esse lugar da dança nas minhas disciplinas, da graduação, na pós-graduação, eu sempre tento trazer essa visão para ampliar o olhar sobre a dança, né? Trazer outros coreógrafos que trabalham para além da técnica, né, mais específica. Então, trazer vivências, né? Tem muitas aulas práticas para a gente sentir isso no corpo, perceber que dança é essa que eu estou falando, né? E isso acaba... E é muito bonito de ver o processo de quando esses estudantes eles se propõem a olhar essa proposta, se propõem a fazer essa proposta, né? Porque às vezes tem alguns tipos de resistência também, que atravessam como questões de gênero, por exemplo, né? Acho que talvez uma outra questão também que tem como obstáculo é a formação de professores. Acho que a gente também tem muito forte isso, de não ser de a gente não ter historicamente na educação física, né, e também além dela, né, nos cursos de arte, por exemplo, nos cursos de dança que a gente tem, licenciatura em dança, a gente não tem muitas vezes um olhar para a dança enquanto linguagem mesmo, assim. E, sobretudo em algumas propostas dos cursos de educação física, né, traz muita questão técnica da dança. E aí isso acaba com que o estudante sai da universidade e não consegue trabalhar com a dança, né? Então, se você dá elementos para ele se mover no espaço, para ele perceber as variações, né, do peso, do tempo, do fluxo, né, que esse corpo pode causar, pode fazer, pode expressar, é um jeito da gente poder disseminar a dança onde todo mundo possa fazer ela, né? Então, pensar nos cursos, na potência dos cursos de graduação em dança, por exemplo, né, das licenciaturas em dança, ou mesmo da formação da dança dentro da educação física, que às vezes ela também é negligenciada, né? A gente tem, às vezes, um componente curricular de dança e aí quer que o professor de educação física vire um professor de dança. Ele não vai virar um professor de dança assim, né? Não tem como. Para você ser um professor de dança, você precisa
estudar a dança, você precisa dançar, você precisa refletir sobre ela, né? Você precisa assistir espetáculos de dança, né? Você precisa se envolver com esse universo, né? No entanto, a dança também aparece na educação física como um conteúdo. Então, a ideia do curso de educação física também é poder trabalhar ela como conteúdo, né? Dentro das práticas corporais que a educação física abrange. Uma coisa é você trabalhar ela como conteúdo dentro das aulas de educação física, outra coisa é você ser professor de dança mesmo, né? É diferente, tem uma diferenciação aí, né? Então, por isso que eu falo, essa formação de arte educadores, né, no campo da dança, ela se dá para além do curso de educação física, né? O curso de educação física não faz isso, né? Então, se você quer ser professor de dança, você precisa buscar outros caminhos, né? Você precisa se aprofundar, você precisa fazer uma especialização, você precisa dançar, né? Você precisa ir ao teatro, né? Assistir dança. Então, eu acho que esses são obstáculos que atravessam os fazeres da dança, né? Eu acho importante essa sua fala, quando você fala que a dança ela é uma linguagem, porque nós do jornalismo, nós aprendemos que o nosso corpo ele fala. E quando normalmente a gente vai entrevistar uma pessoa, tipo, os jornalistas eles sempre observam muito mais a fala, mas eles esquecem que o corpo todo fala. E achei muito importante isso que você falou sobre a dança, porque literalmente o nosso corpo ele emite respostas. Desde uma coisa simples, numa fala, tipo assim, de só ser oral, mas o nosso corpo também demonstra, e você demonstra na hora que você tá falando da dança, então achei bem pertinente isso. Mas pensar essa dança enquanto linguagem, para além dessa fala que a gente fala, né, mas para uma produção de sentido. O corpo, ele produz sentidos, né? Esse sentido sensato, que é esse sentido que a gente dá o significado mesmo, né? Mas ele também produz sentidos sensíveis. Às vezes a gente olha um espetáculo de dança contemporânea e a gente fala assim, nossa, eu não entendi nada do que eu vi, né? Mas o que tu sentiu ali? Porque não está nesse campo do cognitivo, ele está nesse campo do sensível. Qual sensação esse espetáculo de dança ele te afetou? Como ele te afetou, né? Como que tu saiu depois que tu viu aquele espetáculo do teatro, né? Então a gente ainda tem muito apegado à questão dessa produção do sentido sensato, né? Dessa produção desse sentido cognitivo, desse sentido que busca uma resposta, né? Alguma coisa. E às vezes o corpo não quer buscar resposta, o corpo às vezes quer perguntar alguma coisa, às vezes o corpo quer só fazer você sentir alguma sensação, né? Quando você vê a dança, né? Ou quando você dança. Então, eu acho que é importante pensar nesse lugar da linguagem também, para além da palavra falada, para além da palavra escrita, né? Mas pensar a linguagem como esse lugar mesmo de produção de sentidos, né? E, professor, baseado na sua observação e experiência, como podemos desmitificar a ideia de que a dança exige um corpo, idade ou um talento específico e apresentá-la como um exercício prazeroso e até libertador, acessível a qualquer pessoa que busca o bem-estar? Eu acho que a gente precisa primeiro valorizar esse lugar de fazer a dança. Que muitas vezes a gente acha que dançar é só para poucos, né? Então, dançar é para todo mundo. Acho que é importante falar isso, assim. Todo mundo pode dançar, né? Então essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa perceber. E esse dançar, ele vai se dar a partir das experiências de corpo, das experiências de mundo que você tem, né? Que aquele corpo tem, né? Então, olhar para essa dança como essa possibilidade de potência, de poder ver cada corpo como uma potência artística, que cada corpo tem a possibilidade de produzir sentidos, que tem a possibilidade de fazer arte, né? Assim, então, essa é a primeira coisa. Acho também que a gente precisa fazer a dança
tendo o prazer daquilo que você está fazendo, buscando sentido para aquilo que você está fazendo, né? Não só repetir o movimento, né? Não é que não seja importante repetir o movimento, para aprender coisas a gente repete várias vezes, né? Mas qual o sentido daquilo, né? E mesmo quando a gente repete na dança, nunca é o mesmo movimento, né? Quando você dança num dia e você vai dançar a mesma coreografia no outro dia, você já tem outro estado corporal, né? E sobre a questão de ser um exercício prazeroso e libertador, eu acho que a gente só consegue chegar nesse lugar do exercício prazeroso e libertador se a gente rompe com algumas concepções equivocadas, no meu ponto de vista, do que é a dança, né? Então, eu também trabalho bastante, quando a gente fala de bem-estar, eu trabalho bastante com a educação somática, né? A educação somática é um conjunto de técnicas de consciência corporal, né? Que foi desenvolvida aí no final do século XIX por vários pensadores, né? Tem vários pensadores em diferentes lugares do mundo que propuseram modos de ver o corpo, né? E então eu trago essa experiência da educação somática, né? Para a gente poder se perceber, para a gente poder olhar para o nosso corpo. E aí, a partir dessa experiência de olhar para o corpo, né, a gente começa a produzir movimento, a gente começa a produzir dança, a gente começa a se mover, né, a partir desse corpo mais sensível, desse corpo que está atento, né, para as questões internas e externas, né? Então, esse corpo que olha para dentro sem deixar de olhar para fora também, né? Então, a educação somática eu acho que é um caminho muito interessante para poder pensar esse lugar do bem-estar, né? Depois que você faz uma aula de dança com educação somática, nossa, o seu corpo agradece no final da aula, assim, porque ele se reorganiza, né? E ele se percebe mesmo, assim, esse lugar do mundo que a gente vive tão corrido, né? Esse mundo que tem uma carga neoliberal tão grande que faz a gente sempre atropelar tudo, né? O nosso tempo parece que está sempre... a gente está sempre atrás, né? A gente não consegue chegar onde a gente quer chegar, né? Parece que a gente sempre está correndo atrás da máquina, né? E aí, então, fazer uma aula de educação somática e dança te coloca no aqui e no agora. Te coloca nesse lugar de presença, nesse lugar de estar no seu corpo mesmo, de ser o seu corpo mesmo, né? Então, eu acho que muitas vezes o cotidiano que a gente leva, a vida corrida que a gente leva, faz a gente esquecer, né? Desse lugar que a gente habita, né? Sim. Pensando na educação física como uma dança... Pensando na educação física, como a dança pode ser integrada ao currículo de forma que explore todo o seu potencial pedagógico e expressivo? Que estratégias fazem com que a dança seja realmente parte do aprendizado e não só uma atividade complementar? É uma pergunta bem interessante, assim. Primeiro que... quando você fala no currículo, é no currículo das escolas ou no currículo da graduação, na formação do professor de dança, do professor de educação física, desculpa. Porque há uma diferença, né? Assim, dentro da universidade, eu posso falar das duas. Escola. É da escola? Escola. Dentro da escola a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né? Que prevê a dança em 2 componentes curriculares, né? Na educação física e nas artes. E ela define a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela define bem o que cada uma dessas 2 áreas de conhecimento devem explorar, devem trabalhar, né? Então, dentro do campo da educação física, a gente tem as danças regionais, as danças do Brasil e do mundo, né? A gente tem a questão do olhar para a dança indígena, né, das danças tradicionais. A gente tem também uma perspectiva das danças populares, das danças de salão e das danças urbanas, né? Esses são os conteúdos que estão ali em volta
do que a base propõe para o curso, para a disciplina de educação física, né? O componente curricular de educação física na escola. Então, eu acho que uma forma de integrar isso é também conversando com o professor de arte. É também conversando com outros professores de outras disciplinas de história, de português, né? Pensando numa interdisciplinaridade, né? Então, acho que assim você consegue integrar a dança de uma forma mais potente no currículo. E também olhar para a dança como um lugar que produz conhecimento, que tem suas especificidades, que é uma área de conhecimento, que também tem conteúdos. Porque muitas vezes a gente chega na escola e aí a dança ela é vista só como a construção coreográfica para uma festa junina, para uma festa do Dia dos Pais, para uma festa no final do ano, né? Então, romper com essa lógica também produtivista, né, que a gente já estava falando desse lugar meio neoliberal que o mundo tem, né, que a gente está. A gente precisa romper com essa lógica de pensar a dança só como produto e começar a olhar ela como um processo. Entender que ela tem os seus processos, né? O produto é uma consequência, nem sempre vai ter um produto. Mas que a dança possibilite que esses corpos que estão na escola tenham a experiência de dançar. Então, acho que isso que é o mais importante de se pensar quando a gente está falando de dança na escola, né? Então, não olhar ela só com essa visão de conteúdo, técnica, mas olhar ela como um lugar de experiência, um lugar de possibilidade de viver, né? De vivenciar, né? Algo que talvez em outro espaço não tenha, né? Às vezes a gente esquece qual é a potência da escola também, né? Porque por muitos anos muitas e muitas pessoas não tinham acesso à escola, né? Então, quando a gente começa a ter a escola como um lugar universal, onde todo mundo precisa estar, né? Um direito e um dever estar na escola, a gente garante que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? E eu acho que a base ela vem um pouco para tentar fazer isso no Brasil, né? Isso que é base BNCC, base curricular comum, né? Ou melhor, base comum curricular, né? Então, essa base comum curricular, ela faz com que a pessoa que está aqui no norte do Brasil, ela tenha o mesmo acesso ao conhecimento da pessoa que está no sul, no sudeste, no nordeste, né? No centro-oeste. Então, isso garante que esses conhecimentos estejam na escola, sejam legitimados, né, na escola. Mas mesmo assim, muitas vezes a dança não chega na escola, né? A gente vê aí relatos desde a época que eu fui fazer minha formação, né, como que a dança estava na minha escola, até os alunos que passam agora por mim, né, a gente fala, não, professor, eu nunca tive dança, né, nunca vi dança na escola. E aí isso acho que é uma barreira também para o estudante de educação física, quando se torna professor, levar a dança para a escola, porque ele também não tem uma referência, né? Por isso que a gente acaba ficando geralmente nos 4 esportes ali, né? No futebol, no handebol, no vôlei, no basquete, porque geralmente são esses esportes que esses estudantes têm como experiência dentro da escola. E aí eu acho que tem uma força-tarefa nos cursos de educação física de poder extrapolar isso, de poder ir para além desses 4 esportes, né? De poder pensar outras práticas corporais. E aí a dança, a ginástica, as lutas, né? Elas vêm como... E outros jogos, né? Outras práticas corporais. As práticas corporais de aventura, por exemplo, né? O próprio lazer. Vem como possibilidade de respiro para além desses 4 esportes, né? Então... E para ampliar esse mundo também dessas pessoas que estão na escola, né? Para poder ter contato com outras práticas corporais, para conhecer outras coisas que muitas vezes a pessoa não tem a possibilidade de encontrar, de vivenciar e de encontrar essas práticas em outros espaços, né? É a escola que vai garantir isso. Então, ter a dança na BNCC, né? Na base curricular comum, é poder garantir o acesso à dança para todo mundo, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar de dança na formação de professores, né? Porque o professor chega na escola e ele
tá ali para ele trabalhar, então como é que ele vai fazer isso? Sim. Eu acho bem interessante. Semana retrasada eu fiz a gravação do outro videocast e realmente o professor também pontuou isso sobre que, infelizmente, os alunos que é próximo dele ao curso de Educação Física também, poucos relatam que teve essa vivência, sabe? De não ser futebol, handebol, basquete e vôlei dentro da Educação Física, dentro da escola. E é um diferencial. Eu não sou daqui, sou de Mato Grosso do Sul. E lá eu vejo que eu fui uma pessoa sortuda, eu e meus colegas, porque a gente tinha uma professora de educação física que ela era diferente dos outros professores de educação física que eu tive no ensino médio. Que sim, ela fazia o quê? No primeiro semestre, eu lembro que não era esportes relacionados. Eu não consigo lembrar o que era no primeiro semestre, ou no primeiro bimestre, mas eu lembro que no segundo era sempre as ginásticas, no terceiro era as lutas, e normalmente a gente estudava as lutas orientais mais, e só no último bimestre, que era o quarto, que entrava futebol, basquete, handebol e vôlei. O restante tinha que todo mundo fazer. E eu lembro que é um diferencial, porque normalmente alguns professores de educação física eles ficam limitados, né, por questões do sistema, né, ao futebol, handebol, basquete e ao vôlei logo sendo direto. E essa professora era bem diferente para a época dela, sabe? Quando eu reflito isso atualmente. Acho bem interessante essa fala do senhor. Professor, para quem quer trabalhar com dança como prática corporal, que competências são essenciais, tanto na teoria quanto na prática? O que não pode faltar no desenvolvimento profissional? Estudo. Estudo, porque a gente olha para dança às vezes e acha que não precisa estudar. E também vê às vezes o estudo só como o teórico. Sim. Mas a prática ela é muito importante. Estudar a dança na prática é muito importante. O que é isso, né? É conhecer seu corpo, né? É saber fazer variações de movimento, é ir ao teatro, assistir peça, né? E isso vinculado de uma maneira orgânica com a teoria também, né? Com as teorias pedagógicas, filosóficas, com as teorias de arte mesmo, de educação, de arte e educação, né? Então, acho que se você pretende ser um professor de dança, você precisa colocar no seu dia a dia a dança. Não tem como você querer ser professor de dança e não ter vivência. E não vivenciar, né? Assim. Então, acho que a competência de você exercitar a dança, e aí quando eu falo exercitar a dança, tá nesse lugar do fazer mesmo. E não é só fazer de dançar mesmo, mas se você quer ser professor, como é dar uma aula de dança? Como é que, quando acaba a aula de dança, como que você reflete sobre essa aula? Né? Como que você avalia essa aula com seus estudantes? Né? O que eu posso melhorar ali? Né? Estar atento também, presente, eu acho que é muito importante, porque quando a gente está fazendo uma prática em dança, e a gente quer, por exemplo, explorar o espaço, né? Muitas vezes a gente olha a gente tem as nossas anotações, as nossas ideias de atividade para fazer aquilo, e acaba não olhando para o estudante. E aí ele está, por exemplo, explorando sempre a dança num determinado lugar do espaço, por exemplo, sempre no nível alto, né? Então, você estar atento a isso vai fazer com que você instigue o seu estudante, que você provoque ele a explorar outras coisas. Como é explorar o espaço no nível baixo, no chão? Como é dançar no chão? Né? Se ele está dançando sempre muito rápido, como que é dançar mais lento? Né? Se ele está com uma qualidade de movimento que é mais leve, sempre leve. Porque a gente tem essa ideia do balé clássico, né? Que tem uma leveza, né? Como é dançar pesado? Como é trazer um movimento mais forte para a dança? Né? Que está mais lugar, assim, no imaginário dentro das danças urbanas, por exemplo. Né? As danças urbanas já trabalham com esse lugar do peso forte. Sim, né? sim. Então, como você varia isso? Então, você tem que ter um olhar atento. E para ter esse olhar atento, no meu ponto de vista, você precisa ter vivenciado isso no seu corpo também. É difícil você ter esse olhar atento sem ter sentido isso. Sem experimentar o peso forte no corpo. Sem experimentar dançar no chão. Né? Então, acho que vai além de saber dançar,
não é? Você não precisa... Só saber dançar não te faz um professor de dança, né? Você precisa juntar esse fazer dançar com as práticas educacionais que são necessárias, né? E também com essa presença na tua prática educacional, com essa presença na tua aula. Essa presença que eu falo é do estar aqui e agora, né? De poder olhar para o teu estudante e provocar ele a pesquisar, a explorar outras coisas que ele não está conseguindo fazer ali sem o teu auxílio, né? Eu trabalho muito com a improvisação e é interessante quando eu peço para os meus estudantes da graduação proporem exercícios de improvisação, geralmente a primeira vez que eles vão fazer isso, eles deixam muito solto. Eles não indicam o que é para improvisar. Eles gostam muito de pedir para fechar os olhos. Então, fecha o olho e dança. Tá, mas dançar o quê? Se eu estou improvisando, eu preciso ter um norte nessa improvisação. Eu não posso só dizer dança, porque não tem elemento daí. Eu vou dançar o quê? O que eu vou estar trabalhando ali? Né? Então, como eu falei antes, vamos explorar o espaço? Então, se eu for explorar o espaço, como que eu provoco nessa improvisação propostas para esses estudantes explorarem o espaço? O que é explorar o espaço? Né? Como que eu ocupo esse espaço? Então, eu posso usar as direções, para frente, para trás, para cima, para baixo, nas diagonais, para o lado. Como é que eu exploro essas direções no espaço? Os níveis, como eu falei, né? O nível alto, médio e baixo, né? Então, perceber que espaço o meu corpo ocupa, né? Explorar o espaço do outro, no corpo do outro, né? Esse dançar junto, dançar coletivo, né? Um projeto que eu trabalho aqui na universidade, ele prevê muito essas trocas, né? O subtítulo é Dança e Coletividade. Paná Paná, Dança e Coletividade. Na Paná Paná tem essa ideia do coletivo de borboletas, né? Desse voo, de alçar voo juntos, né? Ele surge de um outro projeto que a gente teve que chama Transformações em Dança. E aí, esse lugar da transformação, né? Foi muito a gente pensando na metamorfose dessa borboleta, desse processo de se transformar. E a gente teve a oportunidade de fazer um TCC, o TCC do Carlos, que trouxe, né, que fez aparecer muito esse processo de transformação no projeto desses estudantes, né? Ele trabalhou com cartas pedagógicas. Então, no final do projeto, cada estudante escreveu uma carta para alguém, contando como tinha sido a experiência no projeto de dança. E aí a gente fez a leitura dessas cartas, né? E foi conseguindo perceber o quanto que esse projeto também impactou na vida dessas pessoas, de diferentes modos, né? Uns porque estavam há muito tempo sem dançar, então eles tiveram a oportunidade de reencontrar essa dança na universidade, né? Outros porque nunca tinham dançado e conseguiram viver na dança uma potência de vida, né? Então eu acho que trazer a possibilidade que a dança tem para a gente se transformar, para a gente se conhecer melhor, para a gente se relacionar melhor, para a gente se ter a possibilidade de estar no mundo de uma maneira diferente, mais sensível, mais poética. Acho que é isso que faz a ideia do projeto olhar para esse lugar de metamorfose, de transformação, e que isso a gente não faz junto, a gente não faz separado, desculpa, a gente não faz isso separado, a gente só faz isso junto. Só é possível se transformar com o outro, no encontro com o outro, no estar com o outro, no conviver com o outro. Ninguém se transforma sozinho, ninguém faz esse processo de se metamorfosear sozinho. Você só faz isso no encontro com o outro.
é na convivência com o outro. É nos desafios de lidar com o outro que a gente lida com a gente mesmo, né? Então, eu acho que o projeto tem esse lugar de poder pensar esses processos de crescimento, de transformação, de conhecimento de si, do outro, do mundo, né? E aí, a partir disso, surge esse nome, então, Panapaná. E aí, eu não sei nem porque que eu entrei nesse assunto agora do Panapaná. O que a gente estava falando? Qual era a pergunta? Sobre dança. Sim, sobre dança, sim. Mas qual era a pergunta? Sobre... Para quem trabalha com dança como prática corporal, que potências são essenciais, tanto na teoria como na prática. E você pontuou que é importante o estudo e que um grande exemplo disso é o projeto Panapaná. Isso, e aí então, eu acho que esse projeto, ele, antes desse, Transformações em Dança, era tracinho formações, porque ele tinha esse lugar de pensar a formação também, de quem estava no projeto, né? O Panapaná, ele tem menos esse lugar de pensar a formação enquanto um professor de dança, mas mais um lugar para você viver a dança. Né? Não quer dizer que isso não esteja relacionado com a sua formação em dança, está muito relacionado, né? Mas há um deslocamento no objetivo do projeto anterior, do Transformações em Dança, que era poder pensar a formação desse professor. Aqui a gente não está pensando especificamente a formação do professor, embora a vivência no projeto contribua para isso. Mas a gente está pensando esse lugar de viver a dança, esse lugar de viver uma coletividade que nos transforma, né? Que nos faz alçar voos como a borboleta, né? Nesse lugar mais imagético, né? Mais simbólico. Então, penso que para você querer se você quer ser um professor de dança, você precisa colocar a dança na sua vida, você precisa olhar para ela com um olhar mais sensível. Você precisa ver o mundo um pouco diferente do que as pessoas, entre aspas, comuns veem, né? Você precisa olhar o mundo com uma poética, com uma sensibilidade, né? E isso se aprende fazendo só, não tem como aprender de outra forma. É vivendo, é experienciando, é conversando com outras pessoas que também estão nesse lugar de tentar compreender o mundo, um mundo mais sensível, um mundo mais acolhedor, né? Então, todas essas características, elas vão emergir nesse lugar da dança, né? Nessa perspectiva de dança que eu tenho desenvolvido, que eu tenho trabalhado, né? Professor, de que forma a dança, em suas diversas manifestações, reflete as transformações sociais e culturais do Brasil? E como a sua prática continua a influenciar a maneira como o brasileiro constrói a sua identidade e se relaciona com a própria história e comunidade? Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue ter a dimensão da potência que a dança tem no Brasil, assim. O Brasil é um país de tamanho, né, de dimensão continental, assim. Então a gente tem uma diversidade de dança no Brasil que assim, são poucos países que tem, né? A gente tem uma outra característica, que é o encontro de culturas, né? Que tem a ver com a nossa história, como você trouxe, né? Que culturas são essas, né? É a cultura indígena, é a cultura afro, né? E é a cultura europeia, que às vezes a gente não olha também, mas ela também está muito presente porque a gente foi colonizado pelos europeus e de certa forma não, e isso está muito presente, né, em várias danças. Então, as danças que foram produzidas no Brasil ao longo de todo esse período pós-colonização, né, elas têm uma influência muito forte dessas três culturas: europeia, africana e indígena, né? Então as danças, elas vão se constituindo a partir dessas culturas, elas vão tomando forma a partir do encontro dessas culturas, né? E isso é muito rico, assim, do ponto de vista cultural,
Porque em cada pedaço, né, em cada localização do nosso país, o modo de fazer dança, ele é diferente. Ele é diferente. E isso mostra como que a dança pode ser diversa também. Isso mostra como que, mesmo você tendo influências dessas três culturas, europeia, africana e indígena, como o modo que isso vai se manifestar, que esse fenômeno vai se manifestar, ele é diferente em cada lugar. Então aí a gente tem alguns exemplos de um olhar mais europeu, por exemplo, com as danças gaúchas, né? Então as danças gaúchas têm uma organização muito da dança europeia, né? Muito das danças de corte, por exemplo. Em contrapartida, se a gente for dançar uma ciranda, por exemplo, a dança indígena está bem presente ali, né? Sim. Esse lugar binário, de pisar o pé, de fazer a marcação com o pé na frente, né? Se a gente for dançar o maracatu, a dança afro está muito presente, uma dança afro-brasileira, né? Ela está muito viva ali, né? Ao mesmo tempo que, se você for olhar para essas três danças, que têm características fortes mais de uma cultura, todas elas são atravessadas por as outras duas culturas, né? Então, a dança, ela conta a história do nosso país. Se a gente olhar para a dança, se a gente pesquisar a dança, a gente vai ver que ela conta a história do nosso país. E acho que a gente precisa valorizar mais a cultura popular, a gente precisa valorizar mais as danças populares, né? Conhecer elas melhores. Eu acho que elas são muito negligenciadas ainda, assim. Sim. E aí, volto no papel da escola, né? Como que a escola é importante para a gente poder apresentar essa diversidade de danças, né? E a educação física, sobretudo que né? As danças populares estão dentro da educação física, ela tem esse papel, ele tem esse comprometimento social, pedagógico, educacional, de trazer toda essa diversidade de dança que o Brasil construiu ao longo aí de mais de 500 anos. Professor, e agora eu queria saber do senhor, para aquelas pessoas que desejam aprofundar, quais referências bibliográficas ou recursos o senhor indicaria para essa pessoa estudar sobre a dança como prática corporal inclusiva? A gente tem um autor muito conhecido na área da dança, que chama Rudolf Laban. Acho que ele é uma grande referência para a gente poder pensar dança e educação. Aqui no Brasil a gente tem duas pesquisadoras, professoras, artistas também, que tem uma produção bastante larga, né, no campo da dança, que é a Isabel Marques e a Márcia Strazacapa. A gente tem algumas produções também da família Viana, né, do Klaus Viana, que eu acho que também traz essa perspectiva de pensar um corpo brasileiro, né? O Klaus Viana traz muito isso. E também o Klaus Viana, junto com o Ivaldo Bertazzo, eles propõem um modo de fazer somático, né? Técnicas somáticas, que a gente estava falando antes sobre educação somática. Eles são os nomes brasileiros, né, da gente poder pensar, porque a educação somática ela tem uma origem mais europeia, assim, mas esses dois nomes, né, o Ivaldo Bertazzo e o Klaus Viana, são brasileiros que propõem as suas próprias metodologias de poder pensar o corpo enquanto experiência, o corpo mais perceptivo, né, o corpo mais presente. Então, acho que são boas referências, assim, para a gente poder começar a olhar para a dança. Maravilha. Professor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para estudantes ou até mesmo profissionais que já atuam na área, que querem incluir a dança em suas práticas educativas? Que conselho ou inspiração o senhor daria para essas pessoas? Dancem. Dancem muito, assim. Dancem com o corpo todo, né? Dancem e
busquem esse prazer na dança. Estudem. Acho que poder ter a dança no seu dia a dia é um grande privilégio, assim. E isso traz muito sentido para minha vida quando eu coloco várias pessoas que nunca tiveram a oportunidade de dançar para dançar. Então, acho que buscar esses sentidos da gente, assim, a gente olhar para o trabalho que a gente faz e ver sentido naquilo que a gente está fazendo é muito potente. E para isso a gente precisa estudar, dançar, a gente precisa acreditar em si, no outro, e não num ponto de vista assim, não é de coaching que eu tô falando esse acreditar, sabe? Mas é acreditar enquanto potência de vida, enquanto possibilidade de mover, né? Então, se a gente acredita no outro, a gente instiga o outro, a gente pergunta, a gente traz alguns desconfortos para que a pessoa resolva aquele desconforto por meio do movimento, por meio da dança, né? Eu falo muito nas minhas aulas, quando eu dou esses problemas para eles resolverem, né? Quando eu dou uma atividade, um desafio, eles às vezes querem resolver falando, né? Agora tu faz assim, eu falo, não fala. Resolve com o corpo. A gente está dançando, você não vai parar no meio da dança e explicar para o plateia o que você está fazendo, né? Não é que não possa, isso até pode, uma dança contemporânea poderia, né? Mas não é isso que se faz, você dança. Você resolve com o corpo, né? Então, como que você quer propor que o outro resolva com o corpo se você também não vivenciou isso? Então, por isso que esse lugar também de dançar, por isso que eu falo dance, mas não é qualquer dança também. Não é qualquer dança. É uma dança que tem sentido pra você. Tem que ser uma dança que você encontre sentido naquilo que você está fazendo, né? Então, acho que essa potência que a linguagem da dança tem de produzir outros mundos, de produzir outros modos de ver o mundo, ela é fundamental para quem quer trabalhar com dança, né? Por isso que eu falo dança aí, né? Por isso que eu falo. Acho que é isso. Agradeço. Chegamos ao final de mais um episódio do Estudante Acima da Média. Muitíssimo obrigado, professor Diego, por compartilhar suas experiências e visões sobre a dança como prática corporal acessível e transformadora. Esperamos que esse episódio tenha dado novas perspectivas sobre a potência da dança. Para não perder os próximos episódios, siga as nossas redes sociais, assinem um podcast na sua plataforma preferida e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. E não esqueçam de seguir Estudantes Acima da Média no Instagram.